Bem-vindo a mais uma aula sobre o panorama do Antigo Testamento. E agora nós vamos fazer uma pequena retrospectiva para que nós venhamos a ter uma ideia sobre o que nós já batemos e aquilo que ainda falta. Então, quando você olha para a imagem que está aparecendo, você vai ver os primeiros 5 livros da lei, né? Escritos por Moisés, os livros proféticos no cânon hebraico e o Ketuvim, que são os escritos. E esses que estão com o V são aqueles que nós já vimos. Faltam todos os demais. Então a gente vai batendo esses livros até o final do ano. A aula atual nós estamos então vendo o livro de Crônicas, que quer dizer Dibri Ha-Yamim. Ele está dentro do Ketuvim, que é dentro dos escritos do volume hebraico que eles chamam de escritos. E essa aula é uma das aulas componentes que está sendo dada no mês de junho. E daqui nós estamos seguindo. Então, a próxima aula vai ser 1º Reis e 2º Crônicas, que são livros que praticamente estão batendo o mesmo assunto. Então a gente consegue dar os 2 livros de uma vez só. Vamos dar uma olhada então numa cronologia geral antes da gente iniciar propriamente dito no livro de Crônicas. É bom que a gente tenha esse panorama, quando nós olhamos para o período cronológico, como os fatos estão acontecendo ao longo do tempo e do espaço, a gente verifica que existiu um reino unificado. E aí a gente tem Saul, Davi e Salomão, e logo depois, em Salomão, a gente vê que o reino se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, então, vão ser as tribos que não estão com Judá, então são as 10 tribos, e o Reino do Sul, então, é Judá mais Benjamim, mais a tribo de Levi, e aí a gente tem essa divisão total entre Norte e Sul. Mas ele não termina por aqui. Quando nós olhamos para esse panorama, nós verificamos que o tempo todo Deus está levantando profetas para poder falar com os seus reis. Isso vai acontecer em todos os livros. A gente sempre vai ter um profeta. A maioria deles são profetas que são desconhecidos, nos quais nós não temos nenhum nome. Mas existem aqueles que chamam mais atenção e que são nomeados nas Escrituras. Nós temos então aqui Samuel, Elias, Eliseu, Joel e... para você ter uma ideia, o nome do profeta eu coloquei praticamente em cima do período ao qual ele está proferindo a palavra de Deus. Então você tem uma ideia qual é o período em que o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Joel, eles estão ativamente no seu ministério. Não só eles, mas a gente consegue verificar todos os demais quando nós prosseguimos na cronologia bíblica e nós verificamos o que está acontecendo tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o Reino do Norte, nós vamos verificar que o último rei vai ser Oséias, e logo depois dele vai acontecer então o cativeiro assírio, e dali aquele grupamento, aquelas tribos que entraram no cativeiro assírio, elas não retornam desse tipo de cativeiro. Quando nós olhamos para o Reino do Sul, nós vamos verificar que o Reino do Sul ele se distende, ele se prolonga, ele vai até Zedequias. E lá, sim, eles vão entrar no cativeiro babilônico. Mas desse cativeiro o povo retorna, até porque o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico são cativeiros distintos. O modo como o povo subjugava a nação conquistada, ela era diferente. O Império Assírio ele subjugava o povo, e assim que ele subjugava o povo, ele desmembrava a família. Ele mandava o pai para a parte do império ao norte, a mãe a leste, o filho a oeste, a outra filha para sul. Ele desmembrava a família, de modo que aquela família não pudesse mais ser unida, de modo que aquelas pessoas realmente virassem escravas. E por isso, então, nós temos que aquelas tribos que realmente foram para o cativeiro assírio, elas não retornam. O cativeiro babilônico ele é completamente diferente. O modo como Babilônia entendia conquista é diferente do modo como a Síria identificava a conquista. O cativeiro babilônico, quando nós olhamos para ele, ele conquistava aquela terra, retirava os melhores daquela terra, os nobres, os ricos, aqueles que eram intelectuais, aqueles que poderiam de alguma forma contribuir para a própria formação do seu império, e trazia eles para bem próximo do seu império, para bem próximo da sua capital. Criava cidades-estados, onde esse povo ficava sob observação,
mas esse povo ficava unido. Ele tinha sua família naquela localidade, ele trabalhava em prol daquele império, ou seja, ele queria que o império fosse bem porque a família dele estava dentro do império. E o império ir bem ou mal, a família dele também iria bem ou mal. Então era um modo de conquista completamente diferente. Eu vou aproveitar os intelectuais em prol do meu governo. É o que o Império Babilônico fez. Bem, desse império, o Reino do Sul ele vai retornar. E quando nós olhamos ao longo dessa história toda, nós vamos verificar que nós temos porções nas Escrituras onde que nós temos maior incidência de profetas. E se você notar, você vê que Deus manda uma grande quantidade de profetas quando o Reino do Norte está a ponto de se perder. Como se ele estivesse puxando o freio de mão e falando: voltem de onde vocês estão indo. Esse caminho não é bom. Mas o Reino do Norte não dá atenção e eles vão para o cativeiro. A mesma coisa vai ocorrer no Reino do Sul. Você vai notar que existe uma grande quantidade de profetas que são levantados por Deus exatamente na iminência de Israel ir para o cativeiro. E assim que Israel está terminando o cativeiro, você vê mais alguns profetas sendo levantados, até para que eles possam servir de base, de linha, com aquele povo que está retornando do cativeiro. Para que eles possam entender a sua própria história e para que eles verifiquem que Deus nunca os abandonou. Então você verifica Deus agindo ao longo da história, do tempo e do espaço, e ele não se omite. Ele vai acompanhando os fatos, ele vai conduzindo o seu povo, ele vai levantando os profetas vão falando com aqueles que são os remanescentes, com aqueles que não abandonaram a fé. Seguindo então, quando nós olhamos então para o panorama de Reis e de Crônicas, nós temos que entender uma coisa, e é uma coisa bem básica. Quando nós olhamos para Reis, nós temos um panorama fiel e profético. Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que Crônicas não é fiel? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que Reis é fiel e profético, o livro de Reis está sendo escrito enquanto os fatos estão acontecendo. Então ele é um livro profético, porque Deus vai levantando os seus profetas e vai falando: olha, se você não se desviar desse caminho, isso vai acontecer. Então os fatos, na maioria das vezes, são descritos antes que venham a acontecer. O profeta, ele aponta e diz: volte desse caminho. Então é um livro profético. E é fiel por quê? Porque ele não está preocupado em chegar e narrar coisas boas. Ah, eu só vou citar aquilo que aconteceu de bom. Não. Ele vai narrar a história como um todo. O momento em que os reis foram levantados, o momento em que eles andaram em conformidade com a palavra, e também vão citar os momentos em que eles se desviaram da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Crônicas, Crônicas não está preocupado com isso. Crônicas, os fatos já aconteceram. Crônicas está sendo escrito depois que tudo isso já aconteceu. Depois que eles já foram para o cativeiro. Depois que eles estão retornando do cativeiro. Então o livro de Crônicas é um apanhado seletivo para que o povo entenda que Deus nunca os abandonou. Não estou preocupado em levantar aqui o erro dos homens, eu estou preocupado em levantar aqui a fidelidade de Deus. Então, como Deus interage com seu povo. E na realidade eu estou motivando um povo que acabou de sair de um cativeiro a ele encontrar novamente com seu Deus. É exatamente o que Moisés está fazendo lá em Gênesis, porque os primeiros 5 livros são escritos por Moisés. Moisés está escrevendo para um povo que está saindo do cativeiro egípcio. E ele começa a narrar e dizer quem é Deus, como esse Deus entra na história, como ele se relaciona com a criação e como esse Deus é o Deus de Israel. Aqui nós estamos acontecendo a mesma coisa. Os fatos estão sendo trazidos à tona novamente, para que o povo venha entender e compreender quem é o seu próprio Deus. Então, olhar para o panorama de reis é olhar para o panorama dos tronos dos reis terrestres. Então, acertos e erros, independente de qual tribo seja, eu vou chegar e dizer quando ele está acertando e quando ele está errando. Olhar para o livro de Crônicas é olhar para o trono terrestre do rei celestial. Então, eu estou indicando que Deus tem o controle soberano sobre todas as coisas e que ele não abandonou a casa de Davi e que a casa de Davi, muito embora tenha ido para o exílio, ela retornou da casa do exílio, porque Deus é fiel com as suas promessas. Então é isso que nós temos nesse livro. E o que é Crônicas? O nome vem da palavra hebraica de Bri, Ha, Yamin.
que quer dizer os eventos dos tempos passados. A Vulgata Latina, ela acaba não seguindo esse nome, os eventos dos tempos passados. Ela dá um novo nome. Ela dá um nome de primeira e segunda Paraleiponemas, que na realidade não é nada mais nada menos do que coisas omitidas ou coisas ocultas. Mas olhar para esse livro você consegue identificar facilmente que não tem tantas coisas ocultas assim, não tem tantas coisas omitidas. É uma coisa ou outra que é trazida à tona e que na realidade era de conhecimento do povo da época. Por exemplo, quem foi que conduziu a arca de Israel para dentro na segunda vez que Davi realmente conseguiu colocar a arca dentro de Jerusalém? Lá em Reis não está citando que foram os sacerdotes. Aqui está citando que são os sacerdotes. Mas por que aqui está citando? Porque aqui eu estou escrevendo para um povo que não vivenciou, estou escrevendo para um povo que não testemunhou os fatos. Então eu preciso dizer como os fatos aconteceram. Em Reis não, eu estou narrando os fatos em conformidade como eles acontecem. Então eu não tenho a necessidade de chegar e dizer: ora, eram sacerdotes. Todos que estavam ali sabiam que eram os sacerdotes. Eles viram, eles eram testemunhas oculares. Coisa que não ocorre em Crônicas. Em Crônicas eu escrevo a respeito da história que se passou. Em Reis eu escrevo enquanto a história passa. Bem, mas Jerônimo ele entende que essa não é a melhor tradução, porque ele verifica também que não tem tantas coisas omitidas, e ele resolve colocar o nome de livro de As Crônicas de Toda a História Sagrada. E nós, leitores tardios, ficamos com Crônicas apenas. Então, olhar para o primeiro livro de Crônicas é olhar para esse índice, onde que do 1 ao 9 nós estamos falando das genealogias seletivas, do 9 ao 12 da ascensão de Davi e do 13 ao 29 o reinado de Davi. Daqui você já tem uma ideia, então, que Crônicas está batendo praticamente bastante coisa que nós vamos encontrar no finalzinho de Samuel, nos livros de Samuel, assim dizendo, né? E o autor de Crônicas, aquele que é indicado pela tradição judaica, é Esdras. E quando nós olhamos para os fatos conforme eles ocorrem, realmente Esdras poderia ser a pessoa mais indicada para poder ter escrito esse livro, tendo em vista os relatos que estão nele. Olhar então para o livro de Crônicas é olhar para o altar, para o templo, para a história espiritual de Israel. Enquanto olhar para o livro de Reis é olhar para o rei, para o trono, para o palácio, para a perspectiva humana, para os erros, para os acertos humanos. Olho para o livro de Crônicas, eu olho naturalmente para Judá e para o Reino do Sul, porque Crônicas está preocupado em falar que Deus mantém as suas promessas, sua fidelidade com a casa de Davi. Vai ter uma porção de Crônicas que vai citar o reino de Israel? As outras 10 tribos? Sim, vai ter, mas essa mera passagem, esses poucos versículos, são apenas acusatórios. Até para servir de exemplo ao povo que está voltando do cativeiro babilônico. E quando nós olhamos para o livro de Reis, não há essa perspectiva em cima do Reino do Sul, há uma perspectiva em cima dos reis, em como os profetas interagem com os reis que estão governando o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, a perspectiva de Reis ela é global, ela está contando a história de Israel como um todo, o que está acontecendo dos dois lados da moeda, tanto no norte quanto no sul. Então, quando nós olhamos para Crônicas, nós olhamos para Deus enfatizando os efeitos preservadores da graça, como Deus se manteve fiel e preservou um povo, manteve o remanescente. E quando nós olhamos para o livro de Reis, nós verificamos Deus enfatizando os efeitos degenerativos do pecado. Toda vez que é citado que e não se afastou dos pecados dos seus antepassados, continuou no mesmo erro, você vê Deus indicando o que vai acontecer com aquele povo, onde que é citado os efeitos degenerativos do pecado. Então, quando nós olhamos para o livro de Crônicas, nós olhamos para um grande apanhado de escritos que existiam na época. E o cronista deixa isso bem claro, porque ele vai citando passagem por passagem quais foram as fontes de informação que ele tinha para que ele viesse a compor aquilo que ele chamou de Crônicas. E aqui a gente tem uma lista: Livro dos Reis de Israel e Judá, História do Rei Davi,
o livro de Samuel e as crônicas de Gade, o livro da história de Natã, profecias de Aías, o Silonita e visões de Ido, livro de história de Semaías e história de Ido. Tudo isso aqui eram partes das escrituras que existiam na época em que o cronista começou a escrever. Não necessariamente que todos esses textos fossem inspirados por Deus, mas aquilo que foi retirado desses livros, sim, essa porção ela era inspirada. Os demais a gente não pode chegar e tecer nenhum comentário extra, porque toda a escritura é inspirada. Como essas porções fazem parte da escritura, então essas porções eu posso dizer que são inspiradas. As demais porções eu não posso citar a mesma coisa a respeito delas. Mas aqui continua. Livro da história do profeta Ido, crônicas de Jeú, livro da história dos reis, Atos de Uzias por Isaías, cartas e mensagens de Senaqueribe, visões do profeta Isaías, palavra dos videntes e história dos videntes, instruções escritas de Davi a Salomão e partes de Jeremias. Tudo isso aí foi o material com o qual Esdras, muito provavelmente Esdras, escreveu a história de Crônicas. E assim a gente já tem o material necessário para entrar no capítulo 1 de Crônicas. E o capítulo 1 de Crônicas ele chama atenção já de cara porque ele vai iniciar pela genealogia de Adão a Noé. E isso é muito interessante, porque no português nós temos as vírgulas, mas no original nós não temos as vírgulas. A tradução do nome português é muito fácil, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Que não é uma tradução, é uma transliteração, é a forma como nós vamos pronunciar essas palavras, né? Esses nomes. Mas quando nós queremos entender o significado dos nomes, então a gente recorre ao hebraico. E quando nós olhamos para o hebraico, esse mesmo texto se escreve dessa forma, sem vírgulas nenhuma, da direita para a esquerda. E aí, o que está escrito aqui em hebraico? Adão, homem. Sete, estabelecido. Enos, mortal. Cainã, medo. Malael, Deus abençoado. Jared, descerá. Enoque, ensinará. Matusalém, quando morto enviará, ou estando morto enviará. Lameque, homem desesperado. Noé, paz. Então, quando nós verificamos esse nome todo, a gente verifica que tem uma mensagem aqui. Ao homem está estabelecido ter medo da morte, mas o Deus abençoado descerá e ensinará que sua morte traz ao homem desesperado paz. Então, a mesma coisa que nós encontramos em Gênesis, nós encontramos aqui. O cronista quer trazer à tona a esperança ao povo. Ele começa para mostrar a fidelidade de Deus, como Deus é fiel com a geração que foi fiel a Deus. Não é citada a geração de Caim, só é citada a geração daqueles que foram fiéis. Isso é que o cronista está trazendo à tona. E ele vai depois citar a geração de Noé até Abraão. E ele vai fazer com que o povo acabe rememorando os fatos que ocorreram naquela época. Ora, no Éden a gente sabe o que aconteceu e o que vem à memória do povo, como o homem pecou, como o homem ficou digno de morte e como Deus resolveu o problema. E o que Deus falou que ia fazer? Por intermédio do descendente da mulher. Então isso tudo está sendo trazido à tona. Em Noé você vê que a corrupção do homem chegou a um nível tão elevado que Deus teve que chegar e fazer praticamente uma limpa e começar com a família de Noé. E foi povoado de novo e Deus fez uma aliança com Noé. Você vê que em Abraão Deus chega e fala que seleciona Abraão e dali vai fazer dele uma grande nação. Então tudo isso está sendo levantado, a história está sendo recontada. E a história continua, então Ismael, Isaac, Esaú, Jacó, e a gente sabe que vai seguir então por Jacó a descendência, até chegar a Israel, que é o próprio Jacó, mas ele não para ali, ele vai contar também a descendência de Esaú. E ele vai citar da descendência de Esaú, e vai falar aonde essa descendência foi morar, vai citar a terra dessa descendência. Então talvez o cronista esteja querendo dizer que naquela época, depois do cativeiro, ainda poderia se contar aquela descendência de Saul,
a descendência dos Edomitas. E isso é muito interessante porque quando nós chegamos na plenitude dos tempos, lá existe um Edomita que vai dar muito trabalho a Israel. Herodes o Grande, o qual os textos falam Edomeu ou Edomita, dependendo da tradução. Então nós entendemos que essa geração de Esaú, ela perdurou no tempo e espaço também. Não só a geração de Israel. Bem, capítulo 2 vai dar continuidade então às descendências de Jacó